Olá pessoal, mais uma edição da discografia comentada dos Beatles. Desta vez vamos falar do Sargento Pimenta e sua banda de corações solitários. Meu Deus, o que falar do Sgt. Pepper's que já não tenha sido dito milhões e milhões e milhões e milhões de vezes, gente, né? Difícil, né? Vou tentar aqui fazer uma recapitulação breve, né, de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi falar por gente muito entendida, por pesquisadores, colecionadores, estudiosos de Beatles, que é coisa que não falta neste mundo, né? Bom, gente, o que eu vou dizer? O Sgt. Pepper's, antes de mais nada, ele é fruto, claro, de uma época, né? E para nos atermos de início no âmbito da música, eu gostaria de citar dois grandes artistas que influenciaram os Beatles. O primeiro é o Brian Wilson, dos Beach Boys, e o segundo é o Frank Zappa. É verdade. O Brian Wilson havia composto e idealizado o disco Pet Sounds dos Beach Boys, que saiu em 1966. Né? É um disco muito interessante porque o Brian incorporou nos arranjos da banda, até então conhecida como uma banda especializada em surf music, ou seja, num rock and roll básico, né? Assim, timbres muito diferentes dos usados até então, né? Com exceção, claro, dos próprios Beatles, né? Então a gente tinha lá muitos instrumentos assim usados em orquestra, em quartetos de cordas, né? Instrumentos exóticos como clarinete, né? Harpas e tudo mais, exóticos para a música popular, para o rock, eu deixar bem claro, né? E canções lindas, né? Com arranjos delicadíssimos, enfim, né? Que chocou o Paul McCartney, que era quem ficava assim muito antenado em tudo, como a gente sabe, né? Outra coisa que o Paul ouviu e ficou impressionado foi o Freak Out, um álbum duplo do Frank Zappa, lançado em 1966, um dos primeiros álbuns duplos da história do rock. Naquele ano, Bob Dylan também tinha lançado Blonde on Blonde, né? E o Zappa, ele era um outro mestre, né? Ele fazia rock, mas ele trazia elementos para a música dele que eram assim influência e decorrência de muitos estilos musicais. O Zappa era fã do Edgar Varese, grande compositor americano, que assim, era um revolucionário. Ele trabalhava muito com percussão, né? Principalmente tem aquele clássico Ionization, né, que o Zappa adorava. Então o Zappa, ele foi atrás desde cedo dessa turma, de ouvir esse pessoal de música de vanguarda, né? Stockhausen com a música eletrônica, o alemão Stockhausen, né? Então o Zappa, ele tinha essa bagagem toda, né? E ele apreciava muito jazz também. E claro, ele usou o rock como uma forma de se colocar no mercado, né? Tentar atingir um público mais jovem, né? E tentar injetar no mercado uma música mais ousada, mais atrevida, né? Os temas das letras também eram profundamente irônicos, né? Visavam a sociedade americana, assim, o pior lado da sociedade americana. O Zappa, enfim, era um gênio louco, maluco, no bom sentido, né? E então os Beatles já estavam, através do Paul McCartney principalmente, ligados nessa música que os circundava naquele momento, né? O Paul também era assim, gostava muito de frequentar os lugares underground de Londres, né? Como a gente já disse aqui também. Ele gostava de música erudita, e os Beatles já vinham experimentando através
desde o Help, né, com a faixa Yesterday, depois o Rubber Soul, o Revolver. Os Beatles então vinham naquele crescendo, experimentando sons, timbres diferentes, tudo, né, dentro, nunca abandonando o formato canção deles, né. Então, quando o Paul ouviu esses álbuns, ele falou: eu quero fazer alguma coisa por aí, mas com som Beatles, né? A coisa com a marca dos Beatles, né? Mas eu falo muito no Paul porque ele era de fato o cara que estava muito mais antenado. O John também estava, o John gostava, o John já era ligado à filosofia, ele era um cara que lia, ele tinha muita curiosidade de entender as questões mais ligadas à política, já naquela ocasião, né? Ainda não seria dessa vez que ele se dedicaria com afinco a isso, mas ele era um cara que estava ali experimentando, estava usando muitas drogas, também começou a fazer uma viagem para o interior dele mesmo, né? Mas desse estilo também de vida tinha o George Harrison, até mais que o John. O George se ligou na filosofia oriental, o George foi atrás de meditação, ele foi atrás da música indiana, né? Ele seria um dos mentores da viagem dos Beatles para a Índia, né? No final de 67, no segundo semestre de 67, e o George, ele estava naquela busca, né, pela paz, na verdade. O George não gostava de muita exposição, ele já tinha se irritado e se cansado com a vida estressante da Beatlemania, dos shows ao vivo que tinham terminado, né, àquela altura, em agosto de 66, né? E então o George trouxe também muito dessa visão mais para interiorização, né? Mais para meditação, uma autoanálise, né? E o Ringo era o Ringo, ele estava ali, ele tinha já a família dele. O Ringo estava sempre ali à disposição dos companheiros para as gravações. Então, foi com esse espírito todo, né, depois daquele tempo que eles deram no fim das excursões, o Paul foi para a França, o John foi filmar na Espanha, o George foi para a Índia, o Ringo acompanhou o John até para a Espanha, tal ponto eles voltaram, eles falaram: bom, já que a gente não vai tocar mais ao vivo, vamos fazer uma banda imaginária. Isso, claro, na cabeça do Paul McCartney, quando ele viajou para a França, me parece que quando ele estava voltando para Londres ou indo para Los Angeles, eu não sei, isso está em livros aqui, ele pensou nessa coisa: bom, os Beatles não vão mais tocar ao vivo, mas a gente pode gravar e mandar o disco fazer uma excursão pelo mundo, em vez da gente fisicamente. E para isso ele bolou a história do Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band e tal, né? Os Beatles começaram a gravar em dezembro de 1966, né? E as primeiras faixas que eles gravaram foram Strawberry Fields Forever, When I'm 64 e Penny Lane. Strawberry Fields e Penny Lane sairiam no compacto simples em fevereiro, por causa da pressão da Capitol americana para lançar material novo dos Beatles. E o Sgt. Pepper's mesmo sairia em junho, no dia 1º de junho de 1967, né? A imprensa especulava muito: o que será que aconteceu com os Beatles? Será que eles acabaram? Não, os Beatles estavam lá no estúdio, quietinhos, trabalhando, fazendo a música deles, né? E o que acontece é o seguinte, gente: quando perguntaram para o Paul também, naquela ocasião, se os Beatles estavam compondo novas canções, ele falou: nós estamos buscando novos sons. Essa foi a resposta do Paul McCartney em uma das várias entrevistas que ele concedeu, pequenas entrevistas, normalmente ali na porta da Abbey Road, né? E o que significava isso? Os Beatles estavam ampliando a música deles, né? Aquilo que eu já falei um pouco no Revolver e que vocês vão encontrar com muito mais detalhamento neste livro maravilhoso aqui, né? Do Sérgio Molina, Música de Montagem. Os Beatles estavam em busca de transcender a ideia da canção enquanto apenas melodia
e arranjo simples à base de guitarra, violão, piano, bateria e contrabaixo, né? Eles estavam indo além, eles já vinham fazendo isso, conforme a gente já lembrou aqui, né? Mas no Peppers foi o ápice disso. Nessa época, eles resolveram extrapolar todos os limites, até porque eles estavam vendo o Brian Wilson com os Beach Boys no Pet Sounds, eles estavam vendo o Frank Zappa, e muita gente mais que estava fazendo, né? Era um movimento assim em massa. Os Beatles estavam mais ou menos na liderança no âmbito da música popular, e quem estava do lado deles ia seguindo o que eles faziam, tipo os Stones, né? Os Stones jamais conseguiram nessa praia dos Beatles se igualar a eles. Mas no underground tinha, por exemplo, o Frank Zappa, entre outros, que eu não estou me lembrando agora, que era transcender essa coisa da canção, né? Esse autor, inclusive, ele fala em uma coisa mais ou menos assim: existem dois tipos de canção popular, né? Primeiro tem uma canção, vamos dizer que é uma canção num estilo primário, que é a melodia, né? E um arranjo básico acompanhando essa melodia, né? Normalmente vocalizada no rock, né? E então o centro estava na melodia e na interpretação da melodia. Era como se essa melodia fosse a música em si, né? Os outros elementos, os arranjos, eles não eram tão considerados. O que os Beatles vinham fazendo nesse âmbito da música popular era transcender isso. Os Beatles estavam passando a acrescentar várias linguagens musicais que traduziam tudo o que acontecia no mundo naquele momento, né? Fazendo com que várias vozes que eu digo, não apenas as vozes humanas, mas os instrumentos, os timbres, melodias paralelas, efeitos, ruídos, inclusive, fizessem parte desse novo aglomerado, dessa nova peça musical, né? mais extensa, que passou inclusive a ser chamada por esse autor de fonograma, né? Que era muito mais do que a melodia. Nós tínhamos ali a melodia principal, mas tínhamos uma série de outros elementos musicais acompanhando essa melodia principal e muitas vezes chamando a atenção, né? Tanto quanto a melodia principal. Então o Peppers foi o ápice disso, nesse quesito, nesse terreno do rock, da música popular de consumo, de massas naquele momento. Essa era a grande vantagem dos Beatles. Eles traziam tudo que estava sendo feito no underground naquele momento, né, por artistas muito mais atrevidos e desconhecidos. Eles traziam tudo isso à tona, claro, punham o filtro deles nessa história toda, a marca deles, e traziam isso para o grande público, uma espécie de cavalo de Troia, né? Foi muito interessante, uma coisa muito rica, né? Uma sacada muito legal. Então nós tivemos esse ápice, o clímax dessa movimentação toda no Sgt. Peppers, né? Você tem, inclusive, os temas abordados, né, são muito interessantes também, porque apesar dos Beatles não serem assim, exatamente caras que tinham uma posição política declarada, eles, de certa forma, passaram a traduzir com a lente do olhar deles, ou seja, de meninos que foram criados em Liverpool de uma forma com famílias tradicionais, de classe média baixa, né, e naquela altura eles eram milionários, mas eles tinham aquela visão, né, do mundo que se pode definir como uma visão de classe média, ou seja, a família, né, uma rotina definida, principalmente naquela ocasião que eles pararam com as excursões. Então o Sgt. Peppers traz nas suas diversas canções visões desta rotina deles. Por exemplo, Strawberry Fields e Penny Lane são lembranças da memória deles, justamente da época de Liverpool, né? Quando o John passeava lá no orfanato Strawberry Fields, o Paul no bairro de Penny Lane, andando pela cidade, ou seja, eles estão trazendo memórias. Claro, tudo isso, né, gente, nunca vamos nos esquecer, tudo isso ali também com o uso e abuso das drogas, né?
Então eles vinham trazendo essas lembranças vívidas que eles traduziam em música, com preciosíssima ajuda do George Martin e do Geoff Emerick, o engenheiro de som deles, né? Que era um mago também das gravações, né? E, por exemplo, no vinil, no LP Sgt. Pepper's mesmo, você tem Sgt. Pepper's para começar. O que é isso? Sgt. Pepper's é a evocação do espírito da época, é a coisa da união. Vamos montar uma banda, somos dos corações solitários, ou seja, de todas as pessoas que de alguma maneira eram meio marginalizadas no mundo, né? Então o Sgt. Pepper's, a música já começa, o disco já começa com esse chamado, né? Vamos nos unir e seguir em frente. With a Little Help from My Friends também é uma música que fala de amizade, de uma pessoa solitária que não tem ainda uma companheira, né? Ainda não se adequou à vida de classe média, num casamento e tal, mas ele segue a vida numa boa, com a ajuda dos companheiros, dos amigos, vai levando a vida. Lucy in the Sky with Diamonds, todo mundo sabe, foi inspirada num desenho do Julian, mas uma tradução mais, vamos dizer, livre, a gente pode entender que era um desejo do John pela liberdade. Não era só a coisa da lisérgica das drogas, mas era o desejo dele pela liberdade, em expandir a cabeça dele, em sentir-se voando num céu, livre para criar, livre para viver, né? Getting Better é o relacionamento de um casal, já é uma análise ainda que incipiente do Paul acerca do amadurecimento do homem diante dos avanços sociais da mulher, né? O Paul, não vamos nos esquecer, namorava a Jane Asher, então, que era uma mulher independente, forte, dona da própria vida, e o Paul sofria muito com isso. Ele fez For No One, I'm Looking Through You, We Can Work It Out. Todas essas músicas nasceram provavelmente de conflitos dele com a Jane Asher. Em Getting Better parece que ele está sacando que ele tem que acompanhar a onda, ele tem que melhorar, ele tem que ser um homem melhor, né? Fixing a Hole me parece ser uma música assim, que expressa a vontade e a criatividade. Eu olhei, I'm fixing a hole, onde a chuva entra, eu estou olhando um buraco por onde a chuva entra, né? E fico pensando onde isso vai dar. Quer dizer, claro, ali é um exercício, é uma viagem, né? De maconha, provavelmente, mas ele não deixa, isso não deixa de ser assim, um inconsciente falando e mostrando uma curiosidade muito grande. Então, se tem um nome associado a Fixing a Hole, eu acho que é a palavra curiosidade, que é uma característica do Paul McCartney muito grande, até hoje, com 76 anos, né? She's Leaving Home é aquilo, a história de uma menina que sai de casa, deixa os pais e vai cuidar da própria vida. Novamente o Paul falando de uma condição nova, feminina, cada vez mais assumida naquela ocasião de independência da mulher, né? A menina não segue mais as regras de uma família bem comportada, não sai de casa para um casamento, não troca o pai pelo marido. Ela sai de casa e ela vai arrumar o homem que ela vai escolher. Pode ser um piloto um motorista de trator lá, como tem na letra, né? Being for the Benefit of Mr. Kite é também uma elegia à liberdade, ao circo, né? A vida alegre e colorida do circo, seguida no arranjo por aqueles sons que parecem cetins, né? Caindo, né, brilhando, caindo do céu, né? Um arranjo magnífico bolado pelo John e pelo George Martin, com os loopings, né? Brilhante, tem uma valsa, né, num trecho que essa viagem se realiza, né? Então é a alegria da vida de estar vivo, né? Within You, Without You é o George na viagem dele para dentro de si mesmo. Eu tenho a impressão que o George tinha uma mágoa muito grande, por exemplo, em relação ao John e ao Paul, não apenas pela questão das músicas dele, e ao George Martin, que também torcia o nariz para as composições dele naquela ocasião, mas eu acho que o George tinha assim uma mágoa porque afinal ele era amigo do Paul primeiro, né? E depois que o Paul conheceu o John, eles se uniram tanto que o George ficou meio que para segundo plano, era mais novo, né? E claro, tinha a questão das músicas e tinha a questão da vida atribulada que eles levavam, que não era muito
junto à Praia do Jorge. Ele era um cara muito mais interiorizado, ele tinha essa força, essa vontade de se resignar dentro dele mesmo e buscar um mundo interior mais forte, mais rico, né? Within You Without You é isso. When I'm 64 é o desejo do romântico Paul de casar-se, viver para sempre com uma mulher, uma companheira, ter lá na frente os netinhos. Ele viveu isso com a Linda, né? E hoje vive com a Nancy, essa ideia. É o Paul sendo o Paul, romântico, né? A Lovely Rita é a observação do Paul do cotidiano. Ele se fixa na imagem de uma pessoa, de uma dessas meninas que andam ali conferindo o trânsito, vendendo um tipo de zona azul na época. Ele para de olhar para a confusão da cidade ao redor, dos movimentos todos, e se concentra na figura daquela pessoa, da Rita, Lovely Rita. É um desejo de humanização de uma rotina muito áspera, muito rápida, muito ligeira, né? Good Morning é o John Lennon lá no subúrbio, na casa dele com a Cynthia e com o Julian, né? Acordando de manhã, tomando café, tendo uma rotinazinha bem caretinha, coisa que ele não gostava, que ele já estava oprimido com isso. Mas ele expressou esse sentimento como se ele estivesse tentando se convencer, ou o John Lennon, como a gente conhece, como se ele estivesse ironizando a ele mesmo. Ou seja, eu estou aqui levando essa vida meio medíocre, ela é legalzinha, mas eu já estou meio cansado dela, né? O galo cantando, né? Aí tem Sgt. Pepper's, a reprise, e tem, que é uma lembrança de que todos estão numa mesma viagem, num mesmo barco, e aí tem A Day in the Life. A Day in the Life é um final grandioso, apocalíptico, apoteótico, porque A Day in the Life talvez seja a música assim, mais impressionante e do álbum, a música mais forte, mais séria, vamos dizer, dessa tradução da realidade com maior amargura que o John Lennon estava fazendo naquela ocasião. Ele está falando ali da banalização da vida do ser humano. Ou seja, ele está falando ali de que, por exemplo, a morte de um cara no trânsito, que ele cita na música, é comparada à notícia dos 4 buracos em Blackburn, Lancashire. Ou seja, é como se essas notícias tivessem mais ou menos o mesmo peso nessa sociedade do consumo que vende notícias e que elas vêm tão rápidas que a gente vai se esquecendo rapidinho delas, e com isso tudo, até a morte de um ser humano é banalizada, né? Dentro dessa dinâmica maluca da sociedade do consumo. Aí o Paul, no meio da faixa, ele vem e fala que ele está levantando, que ele está indo pro trabalho, que ele entra no ônibus apressado e sai correndo. Vocês percebam que é sempre essa coisa dessa rapidez, dessa coisa, né, assim, acelerada, e que o cara dá um tempo e pai entra num sonho. Então os Beatles estão dizendo exatamente isso, assim, um desejo de sair fora, de ir para um espaço onde essa confusão, esse barulho não esteja acontecendo, nem que seja por um segundo. O final da música, com aquele acorde a 4 mãos no Mi maior, é justamente a explosão, como se fosse uma panela de pressão que chega num ponto insuportável e explode, parando a vida definitivamente. Pelo menos essa é a ideia que passou, né? A capa do álbum é primorosa, é a tradução visual de tudo isso que está contido sob formas de canções, de música, né? Dentro, né? Do projeto, né? Tem ali vários homens importantes, filósofos, religiosos, poetas, músicos como Stockhausen, né? Todo mundo ali na capa atrás como assim grandes influenciadores, gente que teve seus pensamentos resgatados de alguma maneira nos anos 60, né? E tem também ali os velhos Beatles olhando para aquela cova no chão, né? Com a palavra Beatles escrita, e ali, gente, é uma mensagem clara, assim, os novos Beatles ali em pé com roupas coloridas, a banda do Sargento Pimenta, dizendo, olha, aquela fase dos Beatles ficou para trás, a fase de inocência, de canções simples, ficou para trás, agora a gente chegou aqui
para começar um período novo, uma fase nova na nossa vida, né? Aquela época era uma época muito rica, né? Eu acho que os Beatles, eles entraram e foram grandes tradutores, como eu disse. Embora, né, essa coisa assim de, pô, os Beatles antigos foram embora, a inocência foi embora. Embora eu saiba, né, por estudos, que a época do psicodelismo não foi exatamente uma época assim de amadurecimento. Foi, em muitos sentidos, claro, né, alguns citados aqui. Mas também há suspeitas de que, por exemplo, a disseminação das drogas foi coisa de agentes da CIA americana, por exemplo. Sempre teve essa especulação, né? Através de gente como Timothy Leary, que influenciou muito John Lennon, por exemplo, né? Ou seja, a ideia era espalhar as drogas para a moçada viajar e esquecer de coisas mais sérias, como a guerra no Vietnã, as questões políticas, né, envolvendo grandes corporações, a circulação de muito dinheiro, do poder, enfim, maior, né? Eu acho que os Beatles naquela ocasião ainda não tinham consciência disso, talvez com exceção do John Lennon, né, e do George Harrison. O George Harrison, a gente vai falar muito disso na discografia dele futura, e no programa que eu estou fazendo sobre ele, especial, né, o George teria essa consciência alguns anos depois. Mas naquele momento do Peppers, tudo isso meio que passou batido, mas de alguma forma serviu para fazer emergir definitivamente essa vontade, esse movimento muito importante, muito rico musicalmente no âmbito do rock and roll. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, pedindo para vocês se inscreverem no meu site, darem likes. Eu agradeço a todo mundo que tem feito as inscrições. Pessoal, valeu, muito obrigado. Desculpe não citar o nome de cada um de vocês aqui, mas eu sou imensamente grato. Cada inscrição nova que aparece é um sorriso que pinta na minha alma, podem ter certeza disso, não estou brincando. Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem assistido esse vídeo até aqui, aqueles que assistiram. A gente vai fazendo os vídeos, vai falando de Beatles. Terça e quarta tem Paul McCartney aqui em São Paulo. Eu já falei que eu não vou, mas enfim, para quem vai, que viajem, que curtam, que se deliciem com o nosso querido Maca aqui no Allianz Parque e depois lá em Curitiba. Valeu, gente! Visitem minha lojinha, ginger3003.mercadoshops.com.br, muitas raridades dos Beatles lá. Gente, abração para vocês! Até o próximo vídeo!